Boa noite a todos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Boa noite para você também que está em casa aí nos assistindo. Boa noite, muito obrigado por permitir que a gente aí entrasse na sua casa para conversar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Antes da leitura, a gente vai fazer uma oração aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus. Muito obrigado por poder compartilhar um pouco mais da Tua Palavra, um pouco mais das Escrituras, para aprender um pouco mais de Ti. Que essa palavra não fique aqui apenas nesse momento, nesse lugar, mas que ela cause efeito em nossas vidas. Que ela fique guardada em nossos corações, em nossa mente, que ela venha resultar em regeneração, em mudança. Que ela venha nos trazer para mais próximo de Ti. É o que eu te peço, que as palavras não sejam minhas, mas que as palavras sejam de Ti. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. A gente vai ler o versículo 14 e o versículo 15. Você que está em casa também, se quiser abrir aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Em nome de Jesus, diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Os irmãos podem sentar. É interessante essa passagem de Marcos, no versículo 14 para o versículo 15, que, à primeira vista, parece que foi pouco tempo entre a prisão de João e a mensagem de Cristo aqui relatada, conforme está relatado aqui. Não foi exatamente o início da missão de Cristo, o início do ministério de Cristo. Porque o início do ministério de Cristo se deu na Judéia. Aqui Marcos, por alguma razão, ele já pega Jesus indo para a Galileia. Ele já inicia o texto, a narrativa a respeito do ministério de Cristo, quando ele já parte para a Galileia. Ele ignora esse período de 1 ano aí, entre o acontecimento do versículo 14 e a mensagem de Cristo. E eu imagino que o que Marcos está tentando fazer aqui, em primeiro ponto, é estabelecer uma conexão, é estabelecer uma ligação direta entre a mensagem de Cristo, a mensagem de João Batista e a mensagem dos profetas. O que eu acho que Marcos está tentando fazer é criar uma identidade. O mensageiro agora, Jesus Cristo, é único. Nunca houve e nunca haverá alguém igual. Mas a mensagem é a mensagem pregada por ele, pregada por João Batista, pregada pelos profetas, e a mensagem que seria pregada pelos discípulos. Essa é a mensagem que Jesus traz. Eu acredito que o que Marcos quis tentar fazer é demonstrar para a gente que Jesus estava pronto para o seu ministério, pronto para pregar a mensagem de Deus. Ele nasce, o Deus encarnado, passa pelo batismo com João, batismo esse que seria um anúncio público de que ele aceitou a missão que ele tinha para fazer, um anúncio público a todos, dizendo que então ele não faria mais a sua vontade, mas ele faria a vontade do Pai. Um anúncio público de o que era importante para Jesus nesse momento era fazer a vontade do Pai. Um anúncio para todos que estavam ali, que a partir de agora é o ministério de Jesus Cristo fazendo a vontade do Pai. E então, depois de batizado, depois de vencer a Satanás no deserto, vencer as tentações, ele está apto a começar o seu ministério, a começar a mensagem de Deus. Marcos coloca Jesus
justamente no momento em que o nosso representante Jesus venceu onde o nosso representante Adão perdeu. Exatamente onde Adão falhou, em que Adão preferiu ouvir a voz da serpente, ouvir a voz de Satanás, Jesus prefere fazer a vontade de Deus. No momento em que Adão escolhe ignorar a Deus, não dar atenção para as palavras de Deus, mas fazer a sua própria vontade, Jesus escolhe fazer a vontade de Deus. Adão, como primeiro representante, não deu a mínima para a vontade de Deus. Decidiu por ele mesmo o que era correto, o que era certo aos seus olhos. E decidiu, de acordo com o conselho de Satanás, ser igual a Deus. Mas Jesus Cristo ignora, vence a Satanás através da palavra de Deus e decide viver para Deus, a vontade de Deus. Sendo Deus, escolhe ser homem. Sendo Deus, escolhe viver a vontade de Deus aqui nessa terra. Marcos coloca Jesus nesse sentido. Ele foi batizado, ele venceu a Satanás, como representante agora da humanidade, ele vai pregar a mensagem de Deus. E o interessante, ainda do versículo 14, é que Jesus não aparece pregando qualquer mensagem. Ele não aparece pregando qualquer sermão. Jesus aparece, aí no final do versículo 14, se você está com a Bíblia aberta ainda, Jesus aparece pregando o Evangelho de Deus. Jesus não aparece pregando a mensagem de homens. Jesus não aparece pregando uma ideologia. Jesus não aparece pregando religião. Jesus não aparece pregando leis. Jesus não aparece fazendo uma narrativa. Jesus aparece pregando o Evangelho de Deus. Não é um evangelho segundo homens, não é um evangelho segundo a carne, mas é o Evangelho de Deus. Jesus se coloca então nesse ministério. Inicia o seu ministério então, sendo batizado, vencendo a Satanás, sendo representante dos homens, pregando o Evangelho de Deus. E a ideia, então, é que tudo que foi pregado pelos profetas e por João Batista agora vai ser o centro, o objeto central da mensagem de Jesus Cristo, que é: arrependa e creia no Evangelho. Então, Jesus tem o seu início, iniciando ali o seu ministério na Galileia. E a primeira coisa que ele vai dizer é: o tempo está cumprido. Paulo vai se referir a esse momento como a plenitude dos tempos. É nesse momento, é nesse contexto, que Deus não assiste o declínio da humanidade, não só observa a destruição da humanidade, mas é quando ele coloca em prática, coloca em movimento o plano de salvação, o plano de redenção. Neste tempo, o perdão é chegado aos homens. Neste tempo, a salvação é chegada aos homens. É neste tempo, na plenitude do tempo, em que Jesus Cristo vem como a salvação para os homens, como a libertação para aqueles que estão presos. É nesse momento, em trevas, em escuridão, que vem raiar a grande luz de Cristo. É neste tempo que Jesus vem apresentar a sua salvação. O tempo está cumprido. O plano de redenção, desde a eternidade. O Cordeiro que estava morto desde a eternidade, agora caminha entre os homens. Agora estabelece o seu ministério. Agora inicia a mensagem do Evangelho, vivendo a mensagem do Evangelho. É neste tempo que tudo para a redenção se inicia. É neste tempo em que a salvação é possível. É com ele, é com o Cordeiro de Deus que a salvação se torna possível. O tempo aqui está cumprido. Jesus está entre nós. A salvação está entre nós. A salvação chegou aos homens. E a primeira ideia que eu tiro desse texto é que não importa as circunstâncias da sua vida, o tempo que você está vivendo, se é um tempo de turbulência, se é um tempo de paz, não importa a sua situação financeira, a sua situação profissional, como está a correria, não importa se está em tempo de saúde, em tempo de doença, o que importa é que o tempo de Deus também é chegado para você e na sua casa e na sua família. O tempo de Deus, o tempo agradável de Deus, a salvação de Deus pode chegar hoje para a sua casa e para a sua família. O tempo de Deus está cumprido também para você. Não importa o que esteja acontecendo, Jesus está apto
a salvar a sua vida, a salvar a sua alma e a trazer salvação para a sua casa, porque o tempo está cumprido. Se a gente for seguindo o texto, ainda de Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. A ideia é que, se Jesus está apto a apresentar a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, se o tempo é este, então o reino de Deus está próximo. O reino de Deus tem nas Escrituras pelo menos dois aspectos. O aspecto futuro, em que o reino de Deus será estabelecido terrenamente, em que ele vai governar o universo, em que ele vai restaurar o universo, restaurar a criação e vai estabelecer o seu governo que não mais terá fim, mas ele também tem um aspecto do presente. E o aspecto futuro não diminui a importância do reino de Deus presente na nossa vida. E quando eu digo que o tempo de Deus está chegado para você, o tempo de Deus chegou para mim, para você e para a sua casa, eu não estou dizendo que é um tempo de seguir algumas regras. O Evangelho não se resume a seguir algumas leis. O Evangelho não é sobre seguir alguma coisa. Evangelho não é convicção que a gente tem sobre algo. Evangelho não é alguma coisa que eu creio. Evangelho não é uma convicção de algum argumento que me passaram. Evangelho é uma pessoa. Evangelho é crer em Jesus Cristo. Evangelho é crer na pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado quando eu olho para Cristo e vivo como Cristo viveu. Não é seguir um conjunto de regras, seguir um conjunto de leis, porque se fosse isso, as leis já estavam aí. Jesus não precisaria vir, mas ele veio para ser o exemplo, para que nós o imitemos, para que nós nos pareçamos com ele a cada dia. O reino de Deus é chegado quando eu não miro em coisas, mas quando eu miro em Cristo, quando eu olho para Cristo. Que ele não se usurpou ser igual a Deus, mas colocou os outros acima de si mesmo, colocou os problemas dos outros acima dos seus próprios problemas, perdoou os outros quando eles não mereciam perdão. O reino de Deus é chegado a nós quando a gente começa a viver dessa forma, quando eu começo a perdoar aquele que não merece perdão, quando eu começo a tratar bem aquele que me trata mal. Infelizmente, a gente pensa que, quando a gente pensa em evangelho, quando a gente pensa em reino de Deus, a gente fica procurando legislação. Ah, mas onde está escrito que eu não posso fazer isso? Onde está escrito que eu posso fazer aquilo? A gente fica procurando leis. A gente olha, por exemplo, Romanos 13, que fala sobre respeitar as autoridades, e a gente começa a questionar um monte de coisa. Será que política é legítima? Será que o evangélico ele tem que se candidatar? Será que ele tem que votar? A gente olha lá para as cartas falando a respeito de respeitar os seus chefes, dos chefes respeitar o patrão. A gente fica pensando, mas o que eu devo fazer? Qual que é a minha postura? Será que a Bíblia está defendendo o capitalismo, o socialismo? E a gente fica se debatendo. A gente olha a Bíblia falando sobre o marido amar a esposa e a esposa respeitar o marido, e a gente fica pensando, mas quem que deve decidir? Quem que deve ter opinião? Quem que deve falar que sim? Quem que deve falar que não? Quando a Bíblia de Deus, quando a palavra de Deus, na verdade o que ela está fazendo é um estilo de vida. É viver como Cristo, é ser irrepreensível na sociedade, é amar quem não te ama. É dar passos em direção a alguém que quer distância da gente. E como isso é difícil? É olhar nos olhos de quem vira a cara para a gente. É amar quem não nos ama. Evangelho não são coisas que eu faço, mas é como eu vivo. Evangelho não é o eu pregar aqui na frente. Evangelho não é o que eu canto, não é o que eu leio, não é o que eu estudo. Evangelho é o que eu vivo. Eu devo viver a vida de Cristo. Eu devo viver assim como Ele viveu. E é essa a ideia do Evangelho. Viver como Cristo viveu. Quando eu começar a viver como Cristo viveu, então o reino de Deus é chegado na minha vida. Então o reino dos céus é chegado na minha vida. Então eu estou participando do Evangelho de Deus, da mensagem de Deus, vivendo como Cristo viveu. Não é retribuindo aos outros de acordo com o que os outros merecem, mas é agir com misericórdia e com graça, porque Ele me amou quando eu não merecia.
Ele que nos amou primeiro, quando nós ainda éramos inimigos da cruz. O Evangelho é viver exatamente de acordo com o que ele viveu. É amar quem não nos ama. É tratar todo mundo bem. É que a conduta da pessoa não vá definir a minha conduta com ela, mas que eu ame todo mundo. Que eu seja gracioso e misericordioso com todos. Esse é o Evangelho de Deus. É viver como Cristo viveu. Mas aí, a gente vai perceber que é muito difícil, né? Porque a gente resume Evangelho, cristianismo, a seguir regras, e quando eu vejo que não é aquilo que eu sigo, mas é aquilo que eu faço, se torna mais difícil. Porque é a minha vida, é aquilo que eu tenho que fazer, é aquilo que eu tenho que viver. Mas aí Jesus continua na sua mensagem. Arrependei-vos. A mensagem bíblica, ela é muito centrada nisso, no arrependimento. Na mudança de mente, na mudança de coração. Porque não é naquilo que eu tenho convicção, não é naquilo que eu acredito, mas é em quem eu acredito. E aí, arrepender, é por isso que eu tenho preferido utilizar o termo de não mudança de mente, mas mudança de ideia. É mudar a nossa perspectiva. Porque a justiça do mundo é imundícia para Deus. A justiça de Deus é quando eu faço mais pelos outros e não igual. A justiça de Deus é quando eu me dou pelos outros, não quando eu faço mediano. Essa é a justiça de Deus. E o arrependimento é mudar a mente para ter a mente de Cristo. Algumas outras religiões, algumas outras filosofias vão dizer que você precisa ser alguém melhor. Você precisa ter um coração melhor. Você precisa ser mais justo. Você precisa ser mais correto. Você precisa ser mais honesto. O Evangelho é desistência. É o desistir de mim mesmo e viver como Cristo. Não é ser melhor, é nascer de novo. Não é melhorar a minha mente e o meu coração, mas é trocar a minha mente e o meu coração pela mente de Cristo, e então viver como Ele viveu. É uma mudança total de estilo de vida, de conduta, de comportamento, de convicções, em que eu coloco a prioridade, a vontade de Deus na minha vida, assim como Cristo fez. Arrependa-se. Então, se o tempo chegou, se o tempo está cumprido, se hoje é o dia em que o dom de Deus gratuito da salvação está presente, então é porque o reino dos céus chegou. E se o reino dos céus chegou, é porque eu posso agora me arrepender e estar nos caminhos de Deus. E agora, finalizando a mensagem de Jesus Cristo aqui, é necessário crer no Evangelho. Crer no Evangelho. O Evangelho não como um conjunto de normas, mas o Evangelho como uma pessoa, como Cristo. Porque o Evangelho de Deus se concentra em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o começo, é o início. O Evangelho de Deus, ele começa do próprio Deus e ele termina no próprio Deus, sendo a vontade de Deus para nos conduzir ao Criador. Essa é a vontade de Deus. Crer no Evangelho significa pelo menos duas coisas, crer no Evangelho. É a convicção, é a confiança de que Deus me perdoou. A confiança e a convicção de que a minha vida foi perdoada por Deus e pelo sacrifício de Cristo. Quando eu digo que é difícil, é realmente difícil eu viver para Deus, mas aí eu tenho que ver a vida de Cristo, porque são os méritos dele, é a obra dele que me justifica. Se na sua morte eu fui perdoado, eu fui redimido, é na sua vida e na sua obra que eu sou justificado. Viver o Evangelho é viver para Cristo. Crer no Evangelho é crer e confiar que Ele me perdoou. Crer e confiar que os meus pecados foram perdoados, que eu fui redimido por Cristo. E crer no Evangelho, confiar no Evangelho, é confiar que se Deus começou a boa obra, Ele vai terminar a boa obra na nossa vida. Crer e confiar no Evangelho é saber que quando a mão de Deus está estendida para salvar a sua vida, para salvar a sua família, a mão dele não vai voltar atrás. O plano que Deus tem de salvação para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, ele será consumado pelo poder de Jesus Cristo. O plano de salvação que Deus começou e que Cristo executou, o Espírito Santo vai confirmar na minha e na sua vida até a volta de Cristo. Que a gente tenha isso em mente hoje no nosso coração, que o tempo hoje é chegado. O tempo hoje do favor de Deus na nossa vida, na nossa casa é chegado.
Vamos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa conduta, daquilo que temos feito, daquilo que temos pensado, das nossas convicções, abrir mão daquilo que a gente acredita para abraçar o Evangelho, para abraçar a obra de Cristo, para abraçar a vida de Cristo. E que o Evangelho seja poderoso para salvar as nossas vidas, conservar as nossas vidas e manter as nossas vidas no caminho de Deus. A minha oração hoje, o meu pensamento hoje é que realmente nós sejamos regenerados em Cristo Jesus. E que nós realmente não pensemos em coisas, em algum conjunto de normas, mas que nós miremos em Jesus Cristo. Que nós vivamos assim como Ele viveu. Que nós tenhamos a mesma mente de Cristo e a mesma postura de Cristo neste mundo. Que a gente seja testemunha de Deus lá fora, na escuridão e nas trevas. Que a gente viva de acordo com a palavra de Deus, com Jesus reinando em nós e reinando em nosso coração. Essa é a palavra de Deus que tem para nós hoje. Eu agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus.